Meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui com a nossa querida irmã Diana. Ela vai estar aqui hoje explicando um pouco sobre temor. Obrigada, Henrique. Antes de mais, pela confiança, né? E estou entusiasmada para falar do temor do Senhor, porque é um tema que me inspira, é um tema que eu tenho estudado e que realmente nós precisamos de o perseguir. Sim. Este vídeo não vai, de forma alguma, conter tudo o que poderíamos falar sobre o temor do É um Senhor, assunto grande. mas eu tenho a certeza que vai despertar sede de estudo. Amém. E acho que isso é o mais importante para hoje. Amém. Então vamos começar por onde? Vamos começar. A primeira pergunta que a gente tem para ela aqui: em que consiste o temor do Senhor? Ok, em que consiste o temor do Senhor? Henrique, a Bíblia diz-nos em Salmos 111:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós fôssemos pegar unicamente neste versículo, nós já podíamos viajar e dedicar a escrever um par de livros sobre apenas este versículo, mas começando por ele, o temor do Senhor, ele é o que nos leva para longe da linha que nos separa do pecado, porque nós somos humanos. Sim. E por mais que nós persigamos o caminho com Deus e nós lutemos para servir a Deus da melhor maneira todos os dias, como cristãos que somos, mas há sempre uma linha entre nós e o pecado, e o temor do Senhor, ele mantém-nos cada vez mais longe dessa linha. Henrique, o temor do Senhor, ele é a reverência e o respeito que só o Espírito Santo de Deus consegue colocar em nós pela sua presença. Que só o Espírito Santo de Deus consegue realmente colocar em nós para que nos acheguemos a Deus, para que o temamos, mas não tenhamos medo dele. Sim. Temamos, mas que nos aproximemos. Às vezes o temor do Senhor, Henrique, é confundido com medo. E é aí que nós nos perdemos. É um erro, né? É aí que nós nos perdemos. Porque o temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor, o medo, ele afasta-nos das coisas. O medo afasta-nos do que nós tememos, não é? Mas quando nós tememos o Senhor, com o temor de reverência, de respeito, de sabermos quem Ele é, não é? O Deus como Ele se apresenta a nós, principalmente no Antigo Testamento, nós conseguimos perceber a grandeza do Deus Altíssimo, que Ele se apresenta no Antigo Testamento muito mais como o Deus Altíssimo, né? O Deus maravilhoso, aquele o poderoso Deus. O temor do Senhor aproxima-nos desse Deus. É a única coisa que nos pode realmente aproximar desse Deus temível. Eu acho que, respondendo à primeira pergunta, é isso. O temor de Deus, ele é a reverência necessária. Ele dá-nos a reverência necessária para que realmente possamos chegar à presença dele. Ele abre-nos uma porta. O temor, na realidade, nas minhas palavras, claro, nas minhas palavras, Sim. é uma porta aberta para a presença de Deus. Ele é muito diferente do medo, né? Ele é completamente diferente do medo. Porque o medo, ele afasta. O temor, ele aproxima-nos de Deus. O temor é uma coisa que só pertence ao Senhor. Não há mais nada nem ninguém no mundo que mereça o temor. O temor é só do Senhor Deus. Medo nós podemos ter de muita coisa, até de pessoas. Nós podemos ter medo de muita coisa que existe ou que não existe até. Mas temer, nós só tememos o Senhor. Bem. Tá, agora vamos para a nossa segunda pergunta. Temor a Deus é somente no Velho Testamento? Olha, Henrique, essa é uma pergunta super profunda para este tema mesmo, e extremamente necessária. Porque muitas vezes nós encontramos este ensino, que o temor é para o Antigo Testamento, exatamente porque o associamos ao medo. No Antigo Testamento, Deus apresentou-se, como nós já discutimos, como o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos os exemplos, temos a tenda, a arca, o templo, nós conseguimos o monte, pronto, locais onde o Senhor se apresentou com a sua presença intocável. Uma presença que deve ser, para nós nos aproximarmos dessa presença, o Senhor facultou a maneira, explicou. Quando foi à arca, o Senhor explicou, a arca deve ser levada sobre os ombros dos levitas, não de qualquer outra maneira. É assim que a arca é carregada. Quando a arca foi tocada,
da maneira errada, nós vimos morte. Sim. E aí o Senhor ensina-nos a aproximar da sua presença da maneira certa. O Senhor apresenta-se a nós como Ele realmente é. O Senhor apresenta-se a nós como na visão de Ezequias, como nós vemos no Apocalipse também. Aí nós conseguimos perceber quem o Senhor é, a sua grandeza. E no Antigo Testamento nós temos inúmeros exemplos do temor que devia ser apresentado a Deus antes de podermos chegar. Os levitas tinham de se purificar antes de fazer as suas obrigações no templo. Eles tinham de estar purificados. Nós temos o exemplo de Esther. É um grande exemplo do significado do temor de Deus. Quando Esther, ela precisou de defender o seu povo e aproximar-se do rei, ela sabia quem o rei era, ela sabia o que significava chegar à sua presença e ela sabia que poderia não sair de lá viva, Sim. inclusive. Mas para defender o seu povo, Esther fez o quê antes de chegar à presença do rei? Ela fez o jejum e pediu ao seu povo que fizesse jejum por ela. Aí nós temos uma simbologia, claro, nessa história é uma simbologia. Sim. Para dar um exemplo aqui do temor. Nós podemos olhar para essa história e perceber que nós, hoje, no tempo da graça, nós sabemos que o cetro será estendido para nós. O que não significa que devemos aproximar-nos do rei de qualquer maneira. Sim. Porque a diferença do Antigo Testamento para o Novo é que agora nós sabemos, Esther não sabia se o cetro seria estendido para ela ou não, nesta simbologia. Nós sabemos que o cetro é estendido para nós quando nos chegamos à presença de Deus. Mas o que às vezes nos engana é, será que estamos mesmo a chegar à presença de Deus? Será que estamos a dar passos com temor devido? Estamos a seguir a forma que nos é ensinada para chegar à presença de Deus com respeito, temor, sabendo de quem nos estamos a aproximar? Por isso é que essa pergunta é tão importante. E nós no Novo Testamento, agora, temos vários versículos, várias referências, várias passagens que nos ensinam sobre o temor. Sim. Okay? Eu quero ler duas delas. Sim. Quero mencionar três, lendo duas. Portanto, eu vou começar aqui pelas palavras do Senhor Jesus, porque não poderia começar de outra forma. Aqui em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele diz-nos assim: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. É muito conhecida esta palavra. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O próprio Senhor Jesus vem e ensina-nos: temam. Às vezes nós chegamos a este versículo e ficamos um pouco confusos. Mas temer não aos homens, né? Mas temer a Deus. Exatamente. Não temam os homens, mas temam a Deus. Portanto, Deus, Ele não mudou. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele não mudou. Ele é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de agora. Ele não passa, a sua palavra não passa. Ele não muda, a sua palavra não muda. E não mudará. Portanto, Ele sempre será o mesmo Rei do Universo, digno de respeito, digno de temor. Porque a sua presença não pode ser obtida de qualquer maneira. A sua presença não pode ser obtida sem santidade, não pode ser obtida sem temor, não pode ser obtida sem essa busca, sem esse entendimento. E continua a ser assim. Eu vou ler aqui em Hebreus também, porque eu acho que este versículo também nos traz bastante clareza. Eu vou ler aqui em Hebreus, no capítulo 12, e eu vou ler o versículo 28 e o 29, que também é muito conhecido, e vai nos fazer um clique aqui com este tema. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Porquê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não tem desculpa agora para falar que é só do velho. Exatamente. Às vezes, e muitas vezes porquê? Porque nós, claro, estamos no tempo da graça. Fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. E é pela fé, é o amor. O grande mandamento é o amor. O temor de Deus não contraria o amor. Muito pelo contrário. O temor de Deus protege-nos dos medos da vida. O temor a Deus
garante-nos uma segurança que mais nada nesta vida garante. Temer ao Senhor faz com que nós tenhamos acesso à sua presença, na medida em que podemos ter aqui na Terra, claro, que um dia Sim. teremos um diferente acesso, mas na medida em que podemos ter aqui na Terra, o temor do Senhor, Ele garante-nos esse acesso. E não só isso, mas protege-nos de todos os outros medos. Porque quando nós tememos o Senhor, nós não temos medo de mais nada. Sim. Porque nós reconhecemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Temer ao Senhor é de facto entender que Ele é Senhor sobre tudo, não há nada que se sobreponha a Ele. Então essa verdade, ela vem do Antigo para o Novo Testamento, porque o mesmo Deus vem do Antigo para o Novo Testamento, com certeza. E tenho aqui nos meus apontamentos Filipenses 2,12 também, que é desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós temos vários exemplos na realidade. Eu juntei estes 3 para hoje, mas se fizermos um pequeno estudo, uma pequena pesquisa, nós vamos encontrar uma lista de referências no Novo Testamento que nos vão ensinar que o temor se mantém, porque o temor não é medo. E a Bíblia realmente diz que o amor, ele não dá lugar para o medo, mas o temor a Deus, o temor ao Senhor, ele está muito longe de ser medo. É a maneira certa de se chegar a Ele. Exatamente. Exatamente. É a maneira certa de chegar ao Senhor, começando por dentro. Não começando por fora. Isso não é temor. Começando por dentro. O temor, ele começa por dentro e ele revela-se para fora. Amém. Bom, agora vamos para a nossa última pergunta. Tem alguma forma da gente caminhar com Cristo sem temor? Eu vou ser direta para esta. Pode ser direto. Não. Não tem como. Não tem como. Será possível haver um casamento feliz sem respeito? Não é possível caminhar com o Senhor sem temor, porque se eu caminhar ao teu lado e não te respeitar, não vai resultar. Não vou saber como me aproximar. Se eu for, como é que eu vou ter um relacionamento íntimo? O princípio de tudo que o Senhor quer connosco é um relacionamento íntimo. Como é que eu posso ter um relacionamento íntimo se eu me aproximo da pessoa da forma errada? O temor do Senhor, ele leva-nos, como nós também já discutimos, para longe do pecado. Para cada vez mais longe do pecado. O temor do Senhor leva-nos para um local onde nós não temos vontade de pecar. Quanto menos tememos o Senhor, mais nos aproximamos da linha que nos separa do pecado. Mais nos aproximamos da linha que nos separa de uma vida sem Deus. Mas agora com temor a gente pensa, né? Eu não quero pecar porque eu não quero perder a presença dele. Exatamente. Não é exato, mas é que é exatamente isso, Henrique. Não é eu não quero pecar porque eu tenho medo do que me vai acontecer, ou eu não quero pecar porque parece mal para os outros que me estão a ver, por quem eu sou na casa de Deus, ou por quem eu acho que sou, mas é porque eu não quero perder a sua presença. Sim. Eu não consigo perder o prazer da sua presença, porque é demasiado importante para mim. E é aí que o temor nos leva. Porque ele nos afasta de tudo o que não agrada ao Senhor, ele nos afasta de tudo o que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Conduz-nos à presença do Senhor. Então, como viver uma vida com Jesus sem temer o Senhor? Nós, como cristãos da época da graça, nós às vezes focamos-nos na amizade com o Espírito Santo, na amizade com o Senhor Jesus. Mas nós esquecemos que nós servimos um Deus. Ele é um Deus que são 3. Ele é um Deus que são 3. E o Senhor, Ele é o mesmo. O Senhor Deus, Ele é o Pai. O Senhor Deus, Ele é o Filho. O Senhor Deus é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo se movimente na nossa igreja, nos nossos cultos, na nossa casa, é necessário o temor. Porque Ele é o mesmo. São 3 versões do mesmo Deus. Ele é a mesma pessoa. Então, para nós termos uma experiência
com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus, com o Pai, é necessário o temor. E nós às vezes caímos no erro de pregar uma doutrina de amizade com o Espírito Santo de Deus, como se o Espírito Santo de Deus fosse um amigo da escola. Sim. Mas é o Senhor Deus. Ele estava lá no princípio. Ele estava lá quando a glória encheu o templo. Era Ele. Quando o povo não podia tocar o monte. Era Ele. A diferença é que nós hoje temos o privilégio de o ter aqui. De o ter aqui conosco. Mas esse privilégio, ele só é vivido através do temor. Eu vi essa semana que Jesus é nosso amigo, né? Só que a gente também esquece que ele é nosso sumo sacerdote, né? A gente deve o respeito a ele, né? Exatamente. Ele é o nosso amigo, sim, de todas as horas. E quem tem um relacionamento com ele sabe que é realmente de todas as horas, nas mais difíceis às mais alegres. Mas ele não deixa de ser o Senhor Deus. Sim. Ele não deixa de ser o Senhor Deus. E essa amizade, ela só é expandida à intimidade quando nós entendemos isso. Senão nós estamos condenados a viver uma vida rasa com o Senhor. Condenamos-nos a nós próprios a não passar dali onde nós poderíamos chegar. É muito, muito, muito profundo. É muito importante pensar sobre isso, agarrar a nossa Bíblia, pedir direção ao Espírito Santo de Deus. Mostra-me quem tu és e como eu me devo aproximar de ti, porque Ele mostra e Ele revela. Sim. O melhor professor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Não há curso melhor, não há curso mais intensivo do que aquele que nós fazemos no nosso quarto com a porta fechada e a Bíblia aberta. Sim. É por aí. Amém. Meus irmãos, então, cremos que vocês agora entenderam a importância do temor nas nossas vidas, para a nossa caminhada. Não tem jeito da gente viver uma vida com Cristo, uma caminhada com Ele, sem temor no nosso coração. Queria te agradecer, Diana, por estar aqui conosco, por Henrique, estar eu é nos que ajudando agradeço. a construir uma jornada com Cristo e a nos ajudar nessa caminhada. Oh, Muito Henrique, obrigado, é um Diana. privilégio. Eu é que Deus- agradeço. Muito obrigada Deus pela abençoe por oportunidade. tudo. E é isso, meus irmãos. Peço para que você venha enviar para os seus amigos, para os seus irmãos na fé. E até o próximo vídeo semana que vem.